Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Como você está? Nós estamos hoje iniciando uma nova temporada e essa temporada ela vai se chamar Fruto do Espírito. Se você nunca ouviu essa expressão antes, você vai achar estranho, mas no decorrer da temporada você vai entender. Hoje vou fazer algumas leituras com você para te levar para esse universo que o Espírito Santo gostaria que a gente compreendesse melhor. Entender qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida, nos conduzindo nessa estrada que a gente vai melhorando a cada dia através desse fruto que Ele coloca dentro do nosso coração. E eu queria começar com vocês lendo João 15, verso 16. Se você já está acostumado aqui com o podcast, provavelmente você está com a sua Bíblia em mãos. Se você não estiver, corre lá e pega. Hoje nós vamos até utilizar a Bíblia um pouquinho mais, mas eu queria que você acompanhasse essa leitura a partir daquilo que eu leio. Se você tiver vontade de ler em outras versões, faça isso é muito legal. E se você tem acompanhado a cada momento aqui, cada episódio, cada pensamento, cada direção que a gente tem tomado para falar do amor desse Deus, da condução do Espírito Santo, conduzindo o nosso caminho, a nossa vida, querendo saber cada vez mais de Jesus, a gente já está bem próximo, a gente já está bem conhecido. Então, este é o momento para que você possa se inteirar do que o Espírito Santo pode fazer em você, por você e através de você, com aquilo que Ele coloca no seu coração. Eu queria também te convidar. Muitas pessoas talvez não tenham acesso ao podcast através dos canais de podcast, O Anchor, Spotify e outras plataformas como o Google Podcast ou outras situações. Então, se você preferir compartilhar esta mensagem com alguém que você sabe que precisa muito, eu também estou na plataforma do YouTube. E lá no YouTube, o canal Segunda Chance tem todo o material que você escuta aqui nas plataformas de áudio, tá bom? Se você quiser, precisar, fale comigo pelo direct ali do Instagram. No Instagram, eu estou como @Patricia R de Rose MDS. M de Maria, D de dado, S de saudade, que é o que eu estou sentindo de vocês desde a última temporada, tá bom? Patrícia RMDS. Esse é o meu Instagram. É só você ir lá. E é legal que você vá, porque todos os dias eu coloco uma mensagem espiritual para que você tenha um dia melhor. Então eu estou te convidando para que você esteja comigo nas minhas redes sociais, compartilhando, falando para as pessoas do amor de Jesus, dando uma palavra de ânimo para algum amigo, alguém que você sabe neste momento que, assim como você, está precisando muito de alguma novidade na vida, sofrendo, passando por alguma situação difícil, ou de repente você sabe que aquela pessoa está com anseio, desejo de conhecer a Deus. Este é o momento. Você tem um material muito legal na mão, tanto aqui pelas redes de podcast de áudio, como ali pelo YouTube, tá bom? Eu estou à sua disposição e vamos começar? Ok, tudo isso foi para te dar tempo para você pegar a sua Bíblia e você abrir aí em João 15, verso 16. Nós vamos ler o seguinte: Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome.
muitas vezes lendo este verso, meu coração ficou muito apertado, porque como eu disse para vocês, eu tenho a sensação especial de que Deus sempre tem algo para nós aqui. Não estamos aqui nessa terra por acaso. Existe um propósito, e esse propósito nasceu no coração de Deus desde que nós éramos um embrião. O Salmo 139 fala muito sobre o fato de Deus ter nos formado na barriga da nossa mãe e de quanto a gente é tão especial para Ele que Ele tem todos os nossos dias ali diante dele. Então eu acredito de verdade que você, se você tem alguma dúvida, mas eu acredito que se você está aqui, seja você quem for, esteja você onde estiver, esteja você sentindo o que estiver sentindo, esteja você achando que não vale a pena nada, ou passando por alguma situação que você não vê saída, acredite, há uma saída, porque você não está aqui por acaso. Deus tem planos para você. Ele mandou você para cá, para esta terra, por um propósito. E se você não descobriu esse propósito, já passou da hora. Você precisa colocar a sua vida diante de Deus e conversar com Ele para saber o motivo, o porquê você está aqui, qual é o propósito de Deus. Que você não está vendo sentido, que as coisas que estão acontecendo estão te machucando, te ferindo, te destruindo. Converse com Deus, Ele é o nosso melhor amigo, Ele vai te falar. Então quando a gente lê um verso dele, um verso destes, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, eu entendo que Deus está nos dando uma mensagem muito clara de que Ele nos escolheu para vivermos neste mundo e sermos as pessoas que Ele deseja que sejamos, para brilhar num mundo escuro como nós estamos. E Ele fala que Ele tem a necessidade de produzir frutos duradouros em nós de uma tal forma que Deus Pai, Ele diz que tudo aquilo que a gente pedir em nome dEle, Ele fará. Tudo aquilo que se relaciona com a nossa espiritualidade, com a espiritualidade das pessoas, com o nosso crescimento, com o crescimento dos outros, que a gente vai dar fruto, tudo que a gente faz, tudo que a gente se coloca à disposição para fazer ao lado de Deus pelos outros, isso vai gerar frutos e Deus está disposto a responder cada uma das nossas orações neste sentido. Quando a gente vai produzir, quando a gente deseja, quando a gente pensa em produzir muito fruto, a gente tem que aproveitar ao máximo nossos privilégios e nossas oportunidades. A gente tem que tornar cada vez mais inclinado o nosso coração para as coisas espirituais. A gente tem que deixar de lado toda a vulgaridade, todo orgulho, toda a mundanidade. E a gente precisa receber diariamente, gente, diariamente auxílio divino. Não é buscar a Deus de vez em quando, uma vez ou outra. A gente precisa criar intimidade com Deus. E se você não entendeu sobre isso ainda na sua vida, lá no início do podcast, nas primeiras temporadas, eu falo sobre a gente criar este vínculo com Deus, a intimidade com Deus, como que a gente faz isso? Quando a gente entende que a gente precisa crescer espiritualmente, a gente precisa empregar todos os meios providos pelo Evangelho, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, aquilo que Ele fala ao nosso coração. A gente precisa prover meios de estar preparado para avançar em piedade pela influência do Espírito Santo na nossa vida. A semente do Espírito Santo, ela só se desenvolve da erva para o grão cheio por meio de invisíveis formas
e formas sobrenaturais, porque vem do Espírito Santo e ele é Deus. Eu sei que você deve estar curioso ou curiosa, pensando, que história é essa de erva, de fruto, de grão? Do que a Patrícia está falando? Fica aqui nessa temporada, porque é nessa temporada que você vai entender muita coisa que está dentro do seu coraçãozinho. Jesus fez uma promessa quando ele consolou seus discípulos, um pouco antes que ele foi traído. Tá lembrado que Jesus foi traído e foi crucificado? Jesus, ele teve uma conversa consolando seus discípulos e ele tentava de alguma forma influenciar e atuar divinamente na vida destes homens para lhes proporcionar revelações muito preciosas. A bênção que a presença de Jesus traria para a vida daqueles homens era uma esteira de mais bênçãos. Por quê? Por que será? Porque o Espírito Santo, ele inspira a alma que humildemente se apoia em Jesus como o autor e consumador da nossa fé. E aí, o que Deus faz? Ele vem e provém fruto para a vida eterna. Você vai ouvir muito nesta temporada a palavra fruto, mas calma, vai vir um monte de novidade aí. A influência de Deus sempre será benéfica na nossa vida. O nome de Jesus sempre será música nos nossos ouvidos e melodia no nosso coração quando a gente pensar que precisa de crescimento espiritual e pedir a Deus que nos ajude neste propósito. Toda pessoa que deseja isso no seu coração, ela ficará com um cheiro de vida. E como é esse cheiro? É um cheiro de vida tão maravilhoso que consegue passar este desejo aos outros pelo cheiro que ela invade a vida dos outros. É o cheiro da vida para a vida dos outros. Quando a gente usa um perfume e o perfume é muito bom, eu vou até melhorar essa frase. Quando alguém usa um perfume muito bom e passa perto da gente, qual é a sensação gostosa que a gente tem? A gente respira, não respira? Ou inspira, né? Sei lá, a gente respira bem fundo aquele cheirinho, né? E aí a gente fala, nossa, que perfume bom! E é isso que toda pessoa que tem dentro de si o fruto do Espírito, ela consegue passar este cheiro suave, essa coisa gostosa para os outros que estão ao redor. E a gente não tem como explicar de verdade os mistérios de uma experiência como essa. Não tem como a gente fazer isso, não existe essa possibilidade. Mas a gente sabe que quando por algum motivo a gente for circundado de nuvens e trevas, coisas ruins, e a gente clamar ao Senhor, a escuridão vai se dispersar da nossa vida e vai haver muita paz e muita alegria no templo da nossa alma. A gente sabe que vai acontecer isso. A gente sabe o que é ter o amor perdoador de Deus dado a cada coração. Quando a gente está vivendo este momento com o Espírito Santo, de senti-lo dentro de nós, a gente sabe que o nosso perdão, ele vem e nos acalma a alma. Outra coisa que acontece com a gente experimenta a paz que excede todo o entendimento. A gente vai sentir que tem dentro do nosso coração sempre um louvor, uma música nos inspirando para agradecer. A gente vai ter um coração grato, a gente vai dar ações de graça e adoração borbulhantes para Deus, porque a gente entende que Ele nos ama e em seu sangue Ele nos lavou de todos os nossos pecados. Uma coisa eu digo para vocês que eu sempre menciono isso.
Tem uma coisa que Jesus pode dar pra gente que ninguém pode dar. E isso se chama, é uma palavrinha pequena, paz. Ninguém consegue dar paz pra gente. Se você que está me ouvindo aí tiver muito dinheiro, pense em todo o dinheiro que você tem. E pensa na vida que você tem. Se você não tiver paz, de nada adianta. Se você não tiver dinheiro nenhum, se você estiver na pindaíba total, mas se você não tiver paz, você não vai conseguir sair disso que você está. A paz, ela é um estado de espírito que só o Espírito Santo pode nos dar. E é tão impressionante isso que quando você tem paz, a sua mente, pelo menos eu tenho essa sensação, essa paz que o Espírito Santo de Deus pode nos dar e que Jesus nos dá e que ultrapassa nosso entendimento, ela consegue fazer com que a gente tenha um raciocínio melhor, uma respiração melhor, sabedoria, entendimento. Então, lute pela paz. A paz, pelo menos a Bíblia ensina a gente, lute pela paz, lute para alcançá-la. É isso que a gente precisa fazer. E quando a gente consegue ter paz em Jesus, alegria no Espírito Santo, unido a Deus, a nossa alma ela fica repleta de submissão à vontade de Deus. Você sabia disso? Você consegue ser tão grato a Deus por tudo que Ele está fazendo dentro de você, te trazendo paz, e a paz traz outras coisas que eu vou falar aqui. Eu tô louca para contar, mas eu vou contar por episódio. Quando a paz te traz tudo isso de bom, sabe o que acontece? Você sente uma alegria tão grande de fazer a vontade de Deus. Você fala, Senhor, eu tô aqui de coração aberto para fazer o que o Senhor quiser, porque só tô sentindo isso porque o Senhor está permitindo. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Eu quero seguir cada passinho que o Senhor quer que eu siga, né? E aí, aqui tem uma passagem que eu queria ler para vocês, que ela está como introdutória aqui para nós, que está lá em Gálatas 5. E eu começo a ler a partir do verso 16. E eu vou cortando uns pedacinhos, né, para não ler tudo, e vou até o verso 25. Então eu queria que você ouvisse o que eu vou ler, porque isso é uma introdução dessa temporada, tá bom? Que muita gente vai entender, talvez, muita coisa que eu vou ler aqui agora. E fala assim, ó. Por isso digo a vocês, presta atenção. Deixem que o Espírito guie sua vida. Que Espírito? O Espírito Santo. Assim, vocês não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana, ela deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Isso está lá em Gálatas 5. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Isso está em Gálatas 5. E se você quiser, depois você pode ler o capítulo todo. Mas preste atenção. Vou ler de novo essa frasezinha. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade, impureza, sensualidade, imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas
e outros pecados semelhantes. Diz em Gálatas: repito o que disse antes, quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Mas, pega aí a dica, continua aqui em Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz este fruto. Olha a palavrinha que eu falei. O Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não é incrível essa leitura? Eu fui do verso 16 até o verso 25, cortando algumas partes. Gente, já entendeu qual é o assunto nosso? É pegar essa natureza humana nossa, que é cheia de problemas e defeitos e situações que desagradam o coração de Deus, e transformar essa natureza em algo que agrade o coração de Deus através do Espírito Santo que nos fortalece a andar na direção de Deus. Todas as pessoas que sentirem o desejo de fazer isso darão muito fruto para a glória de Deus. Essas pessoas interpretarão corretamente o caráter de Deus e manifestarão seus atributos para o mundo. Lembra que eu falei a questão do perfume? Pois é. Qual é o perfume que você quer exalar? O que você quer que as pessoas vejam através da sua vida? O que você quer atrair para a sua vida? Porque pense uma coisa muito importante. Tudo aquilo que a gente faz, a gente colhe. Então, o que você quer atrair para você e atrair para os outros? Pense sobre isso. Que você esteja comigo aqui nessa temporada e você sinta cada vez mais o desejo de ser parecido com Jesus. É por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente se encontra a cada temporada para falar deste amor. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.